O UOL deu uma matéria falando sobre a falta de documentos ali, datas e detalhes sobre os relatos de assédio apresentados pela Me Too Brasil. Segundo o que foi apresentado à Polícia Federal, a ONG não especificou quando essas supostas vítimas procuraram a organização ou quais foram os canais utilizados para as denúncias. A ausência dessas informações levanta questionamentos sobre a condução do caso e a base das acusações contra o ex-ministro. As denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida vieram ao público em 5 de setembro de 2024, quando a Me Too Brasil confirmou ter recebido relatos, incluindo os de Aniele Franco. A APF solicitou à ONG, em setembro de 2024, que encaminhasse todo o material disponível sobre as denúncias. No primeiro retorno, a Me Too informou ter contatado as vítimas e confirmou apenas 2 respostas. Uma delas foi da professora Isabel Rodrigues, que falou abertamente sobre o caso nas redes sociais dela, prestou depoimento e acusou o ex-ministro de assédio durante um almoço em São Paulo. Já a outra vítima teria se recusado a compartilhar informações. O documento entregue à polícia descreve 5 supostas vítimas, mas não detalha as datas das denúncias nem a natureza dos relatos. Queria que a senhora comentasse isso aí, o que significa? Essa matéria é muito chocante. Tá. Essa investigação que a Adriana Negreiros fez, e que, pelo que eu entendi, ela está fazendo desde setembro do ano passado, quando tudo isso aconteceu, é chocante porque eu entendo que organismos, instituições públicas ou privadas, devem preservar os dados. Todo mundo deve preservar, isso é uma regra básica. Né? O que está sendo pedido pela polícia e pelos jornalistas não é o nome das pessoas, ninguém está pedindo que as pessoas sejam expostas. Só que uma instituição que se coloca como acolhedora, ela tem que ter acolhedora, de escuta, né, de atendimento, de vítima, e é uma causa fundamental, porque a gente vive nessa sociedade brasileira uma situação caótica de violência contra as mulheres em todas as esferas. Sim. Então, esse ponto tem que ser levantado, porque de fato é importante que ela se propõe. Agora, quais são os métodos? Como que é a custódia desses dados? Como que é protegida essa vítima? Porque aqui ela tem que... as pessoas que lidam com dados sensíveis, como esses que supostamente estão em posse dessa ONG, ela tem que proteger a vítima, mas ela tem que proteger todas as pessoas envolvidas, inclusive o suposto acusado. Não cabe a ela decidir que ele é culpado. E a ONG tem se colocado dessa forma, no sentido de que o trabalho delas é de acolhimento e escuta. Se é de acolhimento e escuta, como é que vazou essas informações? Como que, no dia 5 de setembro, o então jornalista, o primeiro jornalista que deu essa notícia na internet, ele disse que a ONG confirmou... do Guilherme no Metrópolis, né? Tá. Isso. Como é que ele disse? Que ele diz, está na matéria, que a ONG confirmou. Ela não podia ter confirmado. Quem passou, confirmado que eu quero dizer, ela tinha que proteger. Então, naquele momento ela confirma, naquele momento a ONG se coloca. Agora que queremos entender como foi o atendimento, as datas, quem atendeu, ninguém está pedindo CPF de ninguém, nem o nome, nem foto, nem nada. A gente quer entender como se dá essa lógica. Até para garantir que seja de fato, que essa ONG seja de fato segura para as mulheres. Ou ela recebe e coloca tudo numa ficha em papel. Como que isso se dá? Entende? E é isso que a Adriana está investigando e é isso que não está sendo dito. Isso é muito sério. E só por isso já é muito sério. Né? Aí, na matéria da Adriana, também, ela traz que ela entrevistou pessoas, nesse processo de setembro para cá, que disseram 2 coisas muito graves, muito sérias. Primeiro, que ex-alunas do Silvio tinham sido contatadas para encorpar a denúncia.
É assim, como é que você faz uma denúncia, você coloca uma bomba no país, o país parou para entender o que estava acontecendo, ele foi demitido, ele foi escorraçado, ele foi agredido verbalmente, ele foi, quer dizer, e não existe denúncia para encorpar uma denúncia. A outra situação é que, dias antes, pessoas foram procuradas, isso que está na matéria, procuradas para não sair em defesa do Silvio. Ou seja, eles estavam vazando, então. Não estavam vazando quem era, mas estava vazando a informação que o Silvio estava sendo acusado. É muita coisa que desmonta a raiz desse problema. E eu quero colocar aqui uma coisa. Eu sou advogada, eu sou professora, e eu sou uma pesquisadora de gênero. Eu pesquiso gênero, eu escrevo sobre gênero, a minha dissertação foi sobre gênero, a minha tese foi sobre gênero, o meu pós-doutorado está sendo sobre gênero. Então, eu sou defensora disso, eu sempre me coloco em posição de defender as mulheres. Então, eu estou dizendo de mim, porque as pessoas vão falar, aquela mulher, não, entendeu? Essa é a minha formação. Só que eu preciso que esse processo de investigação e de responsabilização seja o mais rígido possível, para que todas as futuras vítimas, que ainda terão, infelizmente, elas sejam ouvidas e, de fato, aquilo seja levado a fundo até que, então, esse suposto agressor seja condenado dentro das regras. Então, para mim, entende o choque de saber que uma instituição, individualmente, e tantas outras pessoas que eu convivo, que também estudam sobre gênero, que também se levantam contra a violência contra as mulheres. Então, acho que essa matéria da Adriana, do UOL, essa investigação que ela fez, precisa ser investigada, mas investigada pelas autoridades competentes, porque... Que são? A polícia precisa investigar. E aí, se houver algum tipo de problema, o Ministério tem que agir. Mas a polícia é responsável pela investigação. O que a senhora está dizendo também é que esse caso não pode ser investigado por uma ONG ou nem por jornalistas. Precisa ser um caso... Não. O jornalista pode. Acho que, quanto a isso, sim. Ele só não pode acusar. Que é o que vocês... A gente falou isso no começo e você está levantando isso desde ontem. Eu estou em busca dos fatos. Quais são os fatos? Esses fatos estão sustentados no quê? Né? E não precisa expor as provas, mas tem que ter um contexto. Tem que ter congruência. Como é que... Vamos voltar lá no dia 5 de setembro. Tá. E aí eu lamento ter que falar desse jornalista, mas é a matéria que foi publicada no portal Metrópolis, e é bem chocante. Eu lamento que eu estou falando, assim, no sentido de que eu não quero ficar apontando, mas eu vou dizer o que saiu da boca dele, tá? Está publicado. Okay. Ele coloca na matéria que havia uma acusação de assédio ou importunação, naquele momento veio assédio, depois ficou claro que não era assédio porque não tem subordinação, né? Enfim, que tem uma conduta inapropriada do Silvio Almeida, que a ONG confirmou. No dia seguinte, ele dá uma entrevista num portal ao vivo e diz, não tem prova. Ele diz isso. O próprio Guilherme Amado diz, não tem prova, mas não quer dizer que isso não tenha acontecido. Aí é de lascar, Vale para qualquer coisa, vale inclusive para o homem ter pisado na lua, ou a gente está aqui, é de lascar. Isso. Então, assim, acho que ele está certo de ir atrás. Existe essa possibilidade? Vamos investigar. Ele não vai ter a prova, porque ele não é o órgão competente, mas ele é uma voz importante. Sem a liberdade de expressão e de imprensa, nos limites responsáveis, e de fato a sociedade estava fadada ao fracasso, né? Agora, como a gente deve agir nessa situação? Então, eu não estou falando que não se deve fazer jornalismo sobre isso. Deve, por favor, façam. Muitas pessoas foram salvas porque o jornalismo se colocou em defesa. Mas também pode ser que o jornalismo faça o que aconteceu com a escola base.
que é o grande exemplo, né? Quem é mais velho, como eu, se lembra exatamente de tudo que aconteceu. Não precisa só assistir o documentário que está disponível, vai se lembrar. E aquela escola base, aquilo que aconteceu com aquelas pessoas, elas devem ser o norte da atuação do jornalista. Porque se aquele momento já devia ter responsabilidade, eu acho que agora, muito mais, porque a gente tem a comunicação, ela está amplificada. A gente não se comunica mais só pela TV, a gente se comunica, que antes era o grande meio de comunicação naquele momento. Hoje a gente se comunica, todo mundo tuitou, todo mundo compartilhou essa notícia. Entende? Era uma pessoa, era uma família que estava ali. Por isso que eu acho que... Vamos voltar. Eu entendo que tem que ter órgãos todos, inclusive os meios de comunicação, em defesa das mulheres. Porque a gente vive uma situação desigual, violenta, etc. A gente está falando aqui das mulheres, mas a gente pode falar das crianças, a gente pode falar das pessoas com deficiência, a gente pode falar de vários grupos vulneráveis, socialmente considerados minorizados, vamos colocar assim. Mas isso não significa que, então, a gente pode criar uma guerra entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, e etc, etc. Porque tem muita mulher que faz também barbaridade, que fala barbaridades, e que constrói políticas públicas bárbaras. Então, não é assim, toda mulher ela está livre de qualquer erro. E aqui eu quero colocar uma complexificação. Então, a gente está falando das questões de gênero, que está presente nesse caso em relação às mulheres, e que, majoritariamente, os homens que são agressores de mulheres, então, supostamente tem essa guerra, mais uma palavra aí do universo da guerra. Mas também tem uma questão de raça, e que muito séria. Então, quando eu falei que, eu sei que ele fez porque ele tem cara, quantas vezes a gente leu isso e ouviu? É porque ele é um homem preto. E isso também tem que ser considerado. Entende? Então, o CNJ estabeleceu o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E também estabeleceu o protocolo para julgamento com perspectiva racial. O que significa isso? São diretrizes para todo o Poder Judiciário para que os julgamentos sejam, que durante o processo, o julgamento, tudo aquilo que o Poder Judiciário receber tem que ser lido por meio dessas lentes. E eles vão explicar o conceito de raça, o conceito de gênero, dar vários exemplos. O protocolo é muito claro, linguagem simples, como o atual ministro presidente do STF sempre fala, e presidente, portanto, do CNJ.